Animal obeso. Como é que eu sei que meu cachorro tá gordo? Primeiro ponto, a gente acha bonito o cachorro gordo, né? Muitas vezes que as pessoas me mandam foto do cachorrinho, ou mesmo quando eu atendia em clínica, as pessoas falavam, ah, meu cachorro tá bem, tá saudável. E chegava lá o cachorro gordo pra caramba. E a gente tem uma sensação, às vezes, de que ser gordo é melhor do que ser magro, né? E realmente é, em um ponto de vista. Por exemplo, é melhor você realmente ter comida sobrando do que você passar fome, né? Com certeza, nesse sentido. Por exemplo, eu lembro da minha avó, por parte de mãe, a minha avó, ela tinha sempre essa visão. Sempre que ela via uma pessoa gorda, ela falava, olha que pessoa forte, olha que pessoa saudável. Nossa, ela admirava as pessoas gordas, as pessoas que eram obesas. Ela admirava isso. E eu sempre fui magrelo, sempre fui magro. Minha avó falava, você é raquítico, meu filho. Então, para minha avó, eu estava sempre doente, né? Na visão dos antigos, realmente se tem essa visão. Minha avó nasceu em 1934, ainda pegou ainda, né? Os anos ruins, os anos difíceis. Então, minha avó já se foi, mas vale os ensinamentos. Então, o que acontece? A gente, olhando para o cão hoje, ainda assim as pessoas têm esse conceito de que o cão gordo ele está saudável, o cão obeso ele está saudável, ou pelo menos mais saudável do que um cão magro, do que um cão talvez que esteja realmente caquético, um cão magro que talvez esteja ali com os ossos aparentes. Então, esse é o primeiro engano, o primeiro erro que às vezes as pessoas cometem ao observar o cão e não conseguir mensurar se ele está obeso ou se ele está correto o peso dele. Então, primeiro, para vocês entenderem de forma fácil, de forma simples, vai bater o sol bem aqui na minha cara, mas não tem problema. Então, a primeira coisa simples que vocês precisam, que a gente tem que entender é o a extrema magreza, um cão que está com todos os ossos aparentes, ele realmente está muito magro. Isso também não é certo, isso também não é correto, tá? Não é saudável. Ponto. O cão obeso, quando você palpando, passando a mão nele, assim, nas costelas, na lateral do tórax dele, você passando a mão no tórax dele, ou na parte de cima das costas, ali na região da coluna, você não sente as costelas, você não sente as vértebras da coluna, se você não consegue sentir a parte óssea do seu cão com as mãos, é sinal que tá excesso de peso, é sinal que ele está obeso, tá? Então, é algo, parece simples, né? E é simples, só que às vezes as pessoas não conseguem treinar o seu olhar para observar e entender isso. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui, porque tá ficando ruim. Então, parece algo complexo, mas não é algo simples, né? Só que às vezes as pessoas no dia a dia, né? E o que acontece? Quando a gente tem acesso ao cão todo dia, a gente tá todo dia com ele, a gente nem percebe ele engordando, a gente não percebe ele ganhando peso, não percebe que ele está com peso incorreto, com peso errado, com peso acima do normal. Então, palpou, passou a mão na coluna dele, a mão na lateral do tórax, ou mesmo no quadril, ali naquela região das ancas, na região ali da bacia, né, que o pessoal fala. Passou a mão ali, você não consegue sentir a parte óssea, né, nem costelas, nem coluna, tá errado, tá obeso, tem uma camada de gordura acima do normal. Ponto. Cuidado, principalmente, com os animais peludos. Os animais que têm uma camada de pelo muito grande, muitas vezes eles escondem isso. Aí a pessoa fala, ah, não é o pelo dele. Não, não é o pelo dele. Passa a mão por baixo, por dentro do pelo dele e tenta sentir as costelas. Não sentiu? Ele está obeso, ele está gordo. Não é o pelo que está grande. Ele está gordo. Ele está obeso. Tá? A mesma coisa o cachorro magro. O cachorro muito magro, caquético, muitas vezes ele tem o pelo longo e a pessoa não percebe que ele está magro. Ô galo, por favor aqui, né? Respeita aqui a nossa live. Então, mesmo o cachorro magro, às vezes ele está com pelo... Olha lá, adiantou nada. Mesmo o cachorro magro, ele muitas vezes esconde, né? O pelo esconde a magreza dele. Então, por exemplo, para quem é aluno do nosso curso, eu criei um curso que é o Manual da Pós-Responsável, nosso curso Decão, né? São dois cursos, os nossos dois cursos mais vendidos. E lá dentro eu ensino um passo a passo, um checklist detalhado, onde todas as pessoas deveriam seguir aquele checklist de 9 itens, né? Perdão, 12 itens, né? São 9 de saúde e mais os outros de parâmetros. Então são 12 itens que você vai checar do seu cão para avaliar se esse cão está saudável ou não. Se você fizer isso semanalmente, você vai ter sempre o seu cão saudável, sempre a segurança de ter um animal que não vai ficar doente na sua casa. E um destes parâmetros é exatamente isso, essa
palpação. Um dos parâmetros que a gente vai analisar desses 12 itens semanalmente é a palpação desse animal na parte óssea, buscando saber se o peso dele está correto ou não. Porque o excesso de peso significa muitas vezes excesso de gordura. Esse excesso de gordura não vai fazer bem para ele. Excesso de gordura que também pode ser considerado um excesso de energia. Ou seja, acúmulo de energia não gasta, acúmulo de nutrientes, né, que seu animal se alimentou em excesso e não gastou aqueles nutrientes. E ele reservou aquilo na forma de energia, na forma de gordura, para que ele pudesse usar em um momento oportuno, um momento de escassez, um momento de falta, um momento de baixa, né, sem alimentos. Só que o problema é que esse momento de escassez, esse momento de falta, esse momento de baixa, nunca chega, porque na sua casa está sempre em abundância. Graças a Deus você vive sempre em abundância, né? O seu cão tem sempre a possibilidade de viver em abundância na sua casa. Só que o corpo dele é um corpo primitivo que ainda trabalha o corpo guardando e pensando no futuro, pensando no dia das vacas magras. Já ouviram falar nisso? Não. Prepare para as vacas magras, porque quando as vacas gordas chegarem, é fácil passar o tempo das vacas gordas, mas é difícil você passar os anos das vacas magras, né? Então, o seu cão ainda tem um cérebro preparado para a época das vacas magras, ele aproveita a época das vacas gordas, reservando muita energia. Isso é natural. Só que na sua casa, para o cão pelo menos, não chega às vacas magras. Talvez você até passe meio apertado aí na sua casa, no seu dia a dia, na sua alimentação. Para você pensar. Talvez você até passe apertado durante alguns períodos do ano, da sua vida, apertado na questão alimentar. Você se alimenta mal, come pouco e tal, mas para o seu cão tá sempre farto. Mas para o seu cão tá sempre apertado na questão alimentar. Você se alimenta mal, come pouco e tal, mas para o seu cão tá sempre farto. Mas para o seu cão tá sempre o potinho cheio. Cheio de ração, cheio de comida, sempre tem. Né? Tamanho é o medo que a gente tem em desonrar os nossos animais. De ter pego o animal, nossa, eu trouxe o animal aqui para minha casa para passar fome? Não. Então, para não deixar o animal passando fome, a gente dá excesso de comida, excesso de alimento. E se esquece que o excesso é tão mal, é tão prejudicial quanto a falta, tá? Então, se a gente fosse comparar, né, pelo menos eu, como veterinário, se eu fosse comparar aqui os animais obesos com os animais magros, caquéticos, eu ia encontrar que os animais obesos, eles estão mais doentes do que o cão magro caquético. Olha que louco. Vocês têm ideia dessa informação ou não? Um animal obeso, ele está mais predisposto a doenças do que o animal caquético magro. Olha que louco. Então quer dizer que se eu pegar um animal na rua que seja, né, um animal passando por momento de escassez alimentar, e eu levo ele para minha casa e eu dou excesso de alimento para ele, ele tem mais chances de passar mal na minha casa por excesso de peso, por tudo que eu dei para ele comer, do que na rua comendo migalhas. Exatamente, exatamente isso. Olha que louco, mas isso é a verdade. Um cão obeso está mais predisposto a ter doenças e problemas de saúde do que um cão magro caquético, mesmo que em situação de extrema escassez. Talvez vocês saibam, talvez vocês não saibam, mas primeira questão pra vocês terem... Falando nisso, vocês estão gostando aqui? Deixa eu ver, edita aí, 3, quem tá gostando, quem tá compartilhando, quem tá dando joinha, like, curtida. Preciso da ajuda de vocês. Primeiro ponto que é importante vocês entenderem. Na natureza não existe abundância, tá? Em pouquíssimos momentos você vai encontrar abundância de alimento na natureza. Digo para os animais que vivem em liberdade, os animais que vivem na natureza, né? O animal que vive da natureza, na natureza. Esse animal, dificilmente, em pouquíssimos momentos da vida, ele vai ter abundância de alimento, tá? Mas quando ele o tem, ele, claro, vai se fartar daquilo, porque logo após o período de abundância vai vir o período de escassez. Natural, isso é um ciclo natural da vida e é o ciclo natural, né? Natural da natureza. Ciclo natural da natureza. Então, primeiro ponto, tá? Logo, o seu cão que está com um organismo natural, ele ainda tem muito do cérebro dele, é a parte natural,
tá na sua casa, ele, se ele tiver a oportunidade de se alimentar muito, ele, claro, vai se alimentar muito. Inclusive, é uma das queixas das pessoas que pegam filhotes, né? Muitas vezes resgatam filhotes, pegam um filhote e tal, e colocam um pote de comida de ração pro cachorro comer, o cachorro vai lá, come, blá, 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 devora tudo assim, ó, e fica estufado. A pessoa fica pasma. Nossa, meu Deus, ele comeu tudo. E aí, muitas vezes, o cachorro, depois que comeu a ração, ele vai lá, bebe água, ou seja, aquela ração incha na barriga, o cachorro fica lá, estufado. No dia seguinte, a pessoa vai lá e dá mais ração para ele. E ele vai lá e blá, 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 devora tudo. Por quê? Porque é o sentimento de escassez enraizado nesse cão. E ele, sempre que ele tiver a oportunidade de comer muito, ele vai comer muito. Porque ele que está acostumado em passar por períodos ruins, ou um cão que tem um alto nível, né? E eu ensino isso dentro do curso lá, no curso de adestramento que eu ensino isso. Análise, né, do nível de ancestralidade do cão. Quando vocês param para analisar o nível de ancestralidade do cão, cães com alto nível de ancestralidade, eles tendem a ter esse apetite voraz, assim, durante muito tempo. É muito persistente. Porque ele está sempre tentando evitar os dias ruins, sempre prevendo dias ruins, sempre evitando disputas. Porque se ele sabe que tem vários outros animais, ele já sente o cheiro de outros animais ao redor, ele vai tentar comer por proteção para garantir o dele. Então eu vou me infartar aqui porque eu não sei quando eu vou ter uma nova refeição. Eu vou comer o máximo possível aqui porque eu não sei quando que eu vou ter outra oportunidade de ter uma grande refeição. E aí é quando esse animal acaba comendo demais, né? Por esse alto nível de ancestralidade nos cães. Alguns cães demoram para isso aí passar, para a gente conseguir fazer o condicionamento normal desse cão. E existem os cães que têm um baixo nível de ancestralidade, esse cão não tá nem aí, porque ele já foi criado em canil, sempre na fartura, já tem várias crias e várias crias ninhadas, criadas no meio humano, logo ele nem se move, porque ele já é natural para ele ter sempre alimento. Então ele não tem aquele gatilho do cérebro reptiliano dele de, tipo, escassez, você precisa fazer reserva, você precisa comer bastante, você tem que prever as vacas magras que vão chegar lá no futuro. Ele não tem isso. Então, o seu cão em casa, né, muitas vezes que você pega um animal, você resgata um animal, você traz um animal de rua ou mesmo uma situação complexa e traz para sua casa, ele tende a comer mais. E muito desse comer mais é para tentar reservar realmente essa energia, porque ele está prevendo que um dia possa faltar, que outro dia possa não ter o alimento, que não possa ter a comida para ele, tá? Primeiro ponto. E para ele, né, sempre a reserva de gordura, a obesidade para ele, obesidade leve, porque ele vai tentar reservar uma parte de gordura para prever esse período ruim, para ele sempre vai ser bom. E muitas vezes para a pessoa isso também é bom. Então aí quando pro cão é bom, ele quer aquilo, e você também quer aquilo porque você acha legal, aí a gente começa os problemas, que é quando o cão come mais, fica obeso, e você está feliz em ver o cão obeso. E aí por isso eu digo que a gente não tem os olhos treinados para ver ver uma obesidade, ver um cão gordo e considerar esse cão gordo como doente. Entendeu? A gente não tem essa visão para olhar um cachorro obeso e falar assim, ele tá doente. Nossa, meu Deus, ele tá doente. Ele tá predisposto a doenças. A gente não tem esse olhar treinado. E aí começam todos os problemas, porque o cão tá obeso. Se ele tá obeso, ele não permeia bem as células imunológicas dele, ele não tem um bom sistema imunológico, o rim trabalha sempre sobrecarregado, o fígado trabalha sempre sobrecarregado, as articulações, a parte óssea, a coluna trabalha toda sobrecarregada. Esse cão tem um processo respiratório mais dificultoso, ele tem que fazer mais esforço para respirar devido à camada de gordura, devido à pressão no tórax, o coração é mais pesado para conseguir bater por conta da quantidade de gordura. Então, um cão que esteja em obesidade, esse cão obeso, ele está sempre se esforçando. Por isso que eu digo que se você colocar um cão obeso do lado de um cão caquético, magrelo, sem reserva de gordura, se eu colocar um do lado do outro, eu vou ter o resultado de um cão obeso muito mais doente e predisposto a problemas de saúde do que um cão caquético. Poxa, Arthur, mas o cão caquético tá desnutrido, tá com deficiência, tá com verminose. Sim, ele tá com tudo isso, só que isso é muito menos maléfico do que a obesidade. Porque mesmo a obesidade, o fato desse cão estar muito gordo, não tira a possibilidade desse cão obeso estar anêmico.
Porque a anemia é um dos problemas que mata o seu animal, né? Ele ficar sem células sanguíneas, perder muitas células sanguíneas por parasitas, né? Pulgas, carrapatos, por parasitas gastrointestinais, vermes gastrointestinais. Só que esses parasitas, eles podem acometer tanto o cão obeso quanto o cão caquético, porque os dois estão com um sistema imunológico frágil. Só que o cão obeso, além dele estar com um sistema imunológico frágil, ele ainda está trabalhando em sobrecarga. Vocês conseguem entender? Que ele tá... Tudo que ele faz, qualquer movimento que ele faz, ele tá pesado. Qualquer movimento que ele faz, ele tá sobrecarregado. O coração bate com dificuldade, ele respira com dificuldade, a movimentação dele é com dificuldade, porque tudo está em sobrecarga. Então, por isso que a gente tem que treinar os nossos olhos para entender o comportamento do cão, do porquê às vezes ele tem tanta ansiedade em querer comer muito, porquê que às vezes ele tem muito apetite e quer comer demais, quer ter aquele apetite voraz, e da onde vem o nosso instinto de querer dar muito alimento para o cão, da onde vem o nosso instinto de querer dar muita comida para o cão, de ver o cachorro gordo, porque muitas vezes a gente viveu ou vive em um momento de escassez na nossa vida, e a gente se sente bem em eu tô passando fome, eu tô passando apertado, eu tô comendo mal, mas meu cachorro tá gordo. Aí a pessoa se satisfaz em ver um cão que ele cuida na obesidade. Porque ele fala, nossa, tá vendo só? A pessoa sente um certo orgulho em conseguir cuidar, honrar um animal em casa para chegar ao ponto de mantê-lo obeso. A pessoa se sente mal porque é aquele gatilho de tipo... pra minha vida tá uma merda, mas eu ainda consigo ajudar o outro. Eu ainda consigo ajudar alguém. Você entendeu? Infelizmente, muitas pessoas têm e passam por isso. E não conseguem identificar esses pontos para poder sair dessa bolha. E você tá preso ali, entendeu? E aí, por isso, a pessoa às vezes quer pegar mais um cão. E eu vou pegar mais um cão. Eu vou pegar mais um gato. Para ajudar mais um gato. Para me sentir útil para mais alguém. Para me sentir útil para outra. Porque às vezes ela na vida dela, ela não se sente tão útil. Na vida dela, ela não se sente tão bem. Entendeu? No contato com outros seres humanos da mesma espécie que ela não consegue se colocar num papel de importância, num papel de socialização para se sentir bem. E aí a gente começa, ou mesmo que passaram por problemas, desilusões, né? Problemas de relacionamento com outros seres humanos, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja com um filho, seja com vizinhos, qualquer pessoa. Às vezes a gente se decepciona com outros seres humanos, e a gente atribui esse valor, essa falta, esse conflito com os seres humanos, a gente atribui ao cão, no sentido de, não, já que eu não me dou com o ser humano, já que eles me magoam, me traem, não sei o quê, eu vou cuidar do cão, eu vou dar esse amor, esse aconchego pro cão. Só que a melhor forma e mais fácil maneira que as pessoas encontram para fazer isso com o cão é através do alimento. Né? É através do alimento. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Inclusive, falei isso na live de ontem. Tem alguém que assistiu a live de ontem ou não? Deixa eu ver, edita aí, 44444, quem assistiu a live de ontem. Eu falei sobre isso, que quando você não entende a linha de comunicação de alguém ou de alguma espécie, você apela para o lado alimentar. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo para vocês. Você não sabe como conversar com um passarinho. Você não sabe como conversar com um passarinho. Você tenta e você não consegue. Como é que você conversa com o passarinho? O passarinho tá lá na árvore. Você não consegue, você não sabe. Se você não estudar, você não vai saber como se comunicar com o passarinho. Existem formas, existem maneiras disso. Mas, como a maior parte das pessoas não sabe, não tem ideia. Como que você vai se comunicar com o passarinho quando você não tem o conhecimento sobre a linguagem da espécie? O que você faz? Apelo para o alimento. Já que eu não sei me comunicar com um passarinho, a única ou melhor maneira que eu encontro para poder me comunicar com um passarinho é o quê? Dando comida. Então eu vou colocar uma fruta aqui. Vocês conhecem aquelas pessoas que vão lá, colocam um poste lá, um coisa, e montam um negocinho para colocar fruta, para colocar semente, grão, não sei o quê, em casa. Conhece aquelas pessoas ou não? Que criam uns alimentadores para pássaros? Por quê? Quando você não sabe se comunicar com aquela espécie, você vai partir para o caminho da alimentação. É o caminho fácil, né? Porque todo mundo, né? Como dizia a minha finada avó, o peixe morre pela boca. Se você não sabe se comunicar com o peixe, o que você faz? Joga o anzol com uma isca. Pega pela comida. Você pega pela comida. Você conquista
as coisas, utilizando o alimento como seu gatilho, como isca, para você pegar uma armadilha, né? O cara que vai caçar um javali, vai caçar um passarinho, vai caçar através da armadilha, vai pescar, é uma armadilha, vai pegar lá o caranguejo, armadilha, utilizando o alimento. Então o alimento é sempre uma armadilha perfeita para você que não sabe se comunicar com a espécie, você prender esta espécie. E assim a gente faz na nossa casa com o nosso cachorro. Pela falta de comunicar com o meu cão para entender o que ele precisa, para entender o que ele quer, como eu não consigo entender corretamente o que ele quer, o que ele precisa, a forma correta de cuidar dele, eu faço o quê? Eu dou comida demais e me sinto bem, me sinto útil. Quanto mais animais eu tiver, mais animais eu estou cuidando, mais alimento eu estou dando, mesmo que esteja desbalanceado, o que importa é, não, eles estão gordos, tão gordo, tão saudável, você já está sobrando alimento, quer dizer que eu estou cuidando muito bem. E aí, se a pessoa não entende isso, ela nunca vai emagrecer o cachorro dela. Se a pessoa não entender isso, esse pensamento, essa linha de pensamento, você nunca vai conseguir emagrecer o cachorro. Você vai gastar com rações caras, você vai comprar coisas mirabolantes, remédios mirabolantes, vai comprar todos esses anúncios que vai aparecer aí na sua timeline, aí nas suas redes sociais, vai aparecer um monte de anúncio de coisas e ofertas e não sei o que, para você comprar, para tentar ganhar o seu dinheirinho, tentando solucionar um problema seu que não vai ser resolvido com a ração, não vai ser resolvido com vitamina, não vai ser resolvido com remédio, não vai ser resolvido, porque o que resolve os problemas da sua vida é o seu comportamento diante dos problemas. Quando você entende o problema e por que ele acontece, qual é o gatilho seu que te leva a sentir dor em não dar comida para o cachorro? Qual é o gatilho seu que te leva a sentir prazer em dar petisco para o cachorro? Qual é o sentimento seu que te leva a querer dar alimento para o cão, a não resistir a um olhar de um cachorrinho? Quando você entender isso, você vai ver que sua vida fica mais leve, sua vida fica mais tranquila. E aí você está a um passo de realmente conseguir resolver os problemas de saúde do seu cão, inclusive a obesidade. Porque obesidade do cão nada mais é do que comer mais do que você precisa, ou comer mais de forma errada. Se você come mais do que você precisa, e o que é precisar? Precisar é você entender que você tem um gasto energético. Você tem um gasto energético. Ou seja, se eu tô aqui parado, sem fazer nada, o coração tá batendo, estou respirando, pequenos movimentos, pisca, movimentos leves da mão, dos braços, isso tem um gasto energético, pequeno, mas tem. Falar, o esforço que eu tenho para falar, isso é um gasto energético. Agora, à medida que eu começo a me movimento mais, e falo de forma mais energética, né? E venho, mais entonação, e eu vou para caminhar, eu vou fazer um exercício, não sei o quê, ou seja, agora eu tenho outro gasto energético. Então, qual é o gasto energético do seu cão? Este nível ou esta média de gasto energético do seu cão vai te dizer quanto de alimento ele precisa receber ou que tipo de alimento ele precisa receber. Porque se eu pegar um atleta, vamos fazer um exemplo com um atleta. Se pegar um atleta, o cara vai correr lá, sei lá, a maratona, vai correr o triatlon. Pô, é uma atividade física de alto impacto, de alto gasto energético. O cara vai sair, vai correr, depois ele vai pedalar, vai nadar, É muito gasto energético. Logo, esse cara que tá treinando para chegar naquela competição e fazer aquela atividade, ele pode sentar de manhã, 5 horas da manhã, pode sentar aqui ó, e bater uma pratada ali, arroz com macarrão, com bacon, com calabresa, pode mandar pratão, entendeu? De gordura, de carboidrato, pode mandar e tá de boa. Manda o pratão 5 da manhã aqui, ó, vai treinar. Chegou meio-dia para mandar outro pratão desse aqui, ó, e vai treinar. Pode chegar às 5 da noite, 5 da tarde, 7 da noite, mandar um pratão desse aí, ó, todo desbalanceado, entendeu? Pode chupar um potão de sorvete, pode mandar um pedação barrona de chocolate. Pra ele tá de boa. Por quê? Porque ele tem gasto energético para toda aquela energia que ele tá comendo. Seja um chocolate, seja uma gordura, seja um carboidrato, seja uma fritura, seja... Entendeu?
mesmo que desbalanceado, ele tem condições de queimar todo aquele alimento. Por questões de equilíbrio alimentar e melhorar o desempenho, ele tenta selecionar melhor os alimentos dele, para que ele tenha menos ácidos graxos, né? menos células tóxicas no corpo. Que toda a toxicidade do seu corpo vem da alimentação. Então a escolha dos seus alimentos vai te levar a ter mais ou menos toxicidade nas células, tá? Mais ou menos toxicidade nas células, porque todo alimento ele gera agentes antioxidantes, gera agentes tóxicos, né, na verdade. E aí a gente tem que consumir agentes antioxidantes para poder ajudar a eliminar essas células, né? Então o seu intestino está eliminando células tóxicas, seu fígado, seu rim, estão todos trabalhando para tentar eliminar células tóxicas. Se você come muita célula tóxica, ele vai ter mais dificuldade para filtrar tudo isso, eliminar tudo aquilo. Se você come menos células tóxicas, ele vai ter mais facilidade de trabalhar. Ponto. Se você tem alto gasto energético, mesmo que você coma alimentos desbalanceados, você vai ter queima disso. Você está com movimentação, fluidez, né? O batimento cardíaco sendo bom, você conseguindo essa aceleração, mesmo sendo uma alimentação desbalanceada, uma alimentação ruim, você consegue eliminar grande parte desses agentes tóxicos que estão sendo ingeridos. Um atleta no triatlon, mesmo que ele coma esse monte de porcaria, ele vai conseguir eliminar. Agora, se você pegar lá a pessoa, trabalha home office, fica o dia inteiro sentado no computador, o gasto energético dela é apenas cerebral. E o cérebro é um dos órgãos que gasta mais quantidade de energia. Tá? Mas mesmo assim, com atividades de alta complexidade, o cara tá lá só no computador, ele não tem circulação sanguínea suficiente, batimento cardíaco suficiente, padrão respiratório suficiente para poder ter a queima e eliminação dos agentes, dos compostos tóxicos. Logo, essa pessoa tem mais chance de ter obesidade, entendeu? Principalmente se ela não se alimentar corretamente, porque se ela se alimentar com o padrão correto, equilíbrio, dentro do gasto energético que ela tem, ela não engorda. Agora, se você começa a comer em desbalanceamento àquilo que você desenvolve como atividade física no seu padrão de queima de atividade, queima calórica, você vai acumular essa gordura, entendeu? Se o cara que trabalha home office, ele comer a mesma coisa que o triatleta, esse cara vai engordar e vai morrer. O triatleta, mesmo comendo tudo errado, ele consegue queimar essa caloria. Se você não queima, você vai acumular isso como gordura. Então, o seu cão só engorda se ele tiver pouca atividade física ou se ele comer muito. Ou as duas coisas. Ele come muito pela atividade física que ele faz. Pode ser que o seu cão tenha um nível de atividade física legal. Só que se ele tem um nível de atividade física legal, se movimenta bem, brinca bem, e ainda assim está engordando, é porque ele está comendo acima do gasto energético dele. Entendeu? É o exemplo do triatleta que para de férias, fica 30 dias sem treinar. Vai engordar. Se ele continuar comendo a mesma coisa que ele comia quando ele treinava. Vocês entenderam?